Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele já dizia, assim como diz, é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Quando o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O seu reino não vem de forma aparente, visível. Somente aqueles que têm sabedoria e sabem aquilo que ele está a proceder, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa impedir o seu efetuar e o seu agir. Assim como ele já dizia em Isaías, segundo o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Do pecado, porque não me vereis mais aqueles que não se arrependem. A palavra diz: aqueles que encobrem os seus muitos crimes, assim como está sendo uma testemunha fraudulenta, está sempre segundo a vontade humana, que está escrito: seja todo homem mentiroso, por rejeitar o Espírito que é a verdade, estão apartados dele eternamente. E ele ainda não usará da misericórdia para com estes. Da justiça, porque rejeitam aquele que podia os justificar. São aqueles que declaram a sua própria benignidade e com um discurso falso queiram se justificar a si mesmo. Nós não nos justificamos, há quem nos justifica, há quem conhece, e ainda que queiram, segundo nós vivemos, segundo aquele que é justo, ainda que queiram nos considerar como injustos, o Senhor é aquele que sabe e abomina quando queiram fazer com que aquele que ande segundo os seus preceitos queiram o fazer como injusto, e aqueles que estão mergulhados nas muitas iniquidades e seguem na injustiça queiram passar por justos. O Senhor abomina isto, e todo aquele que tem sabedoria sabe que ele traz juízo. Ele é juiz de vivos e de mortos, juiz supremo. Está no alto, aonde o poder remana do alto. O seu reino, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. E ainda que aqueles que mancomunados queiram impedir o seu efetuar e o seu agir, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Não há quem possa impedir o seu agir. A palavra diz que destes que zombam da sua verdade, ele ri com desprezo destes, e dia após dia os vence pelo sopro da sua boca. Ele tem a espada da justiça. Ele é aquele que diz: o machado está posto à raiz. Toda árvore má que produz frutos insuportáveis, assim como não produz frutos dignos de arrependimento, o machado é posto à raiz, e ainda não é o seu fim depois que o seu fôlego de vida lhe é retirado. Na verdade, está como um graveto seco, aonde será lançado no fogo quando a morte os entregar. E a palavra diz que Jesus, no seu tribunal, dirá: apartai-vos de mim, e os lançará no fogo eterno, aonde o graveto não se queima e o fogo não se apaga. E para aqueles que perseverarem até o fim, aonde a fé requer que seja participante do início ao fim, ele dirá: benditos do meu Pai, aqueles que acumularam segundo os seus preceitos e segundo o seu espírito,
obras de justiça daquele que é justo, sendo imitador pela condução do seu espírito, juntamente com a fé, porque aquele que não tem as obras, sendo imitadores daquele que podia os justificar, não tem a fé, a sua fé é morta e nula diante do Senhor. Mas para aqueles que compreendem e permanecem segundo a natureza divina, sois benditos do Pai, aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. Aleluia! A nossa terra prometida, a Jerusalém jubilosa, a nossa mãe que é livre do alto, jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde os anjos são os ceifeiros, e juntamente com a ceifa encheremos de júbilo algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração, aonde a nossa alma anseia pela vinda do Senhor e dia após dia ora para que o Senhor prepare um povo bem disposto, unido numa só fé, num só coração, coração de carne, num só batismo, batismo com espírito e com fogo, daqueles que não seguem entendimento meramente humanos e não estriba em seu próprio entendimento, mas antes busca o entendimento do mal, e o entendimento é desviar do mal, sujeitando ao Senhor e resistindo sempre ao maligno, e ele é aquele que foge de nós, e nós perseveramos, pois maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.